Capítulo 91 – Recompensas concluídas. Todas essas recompensas foram completadas e, falando francamente de uma maneira que ele não tinha ideia, seria realmente um fator. Ele realmente precisava dar uma olhada nessa habilidade de explosão do caos, era muito mais poderosa do que ele imaginava, mas novamente havia muitos fatores aos quais prestar atenção. Cole não achava que houvesse uma pessoa ou criatura viva neste mundo que não sangraria em um segundo se tivesse metade de seu rosto explodido pela energia do caos. Nem mesmo a cura dele seria capaz de lidar com isso, no final parece que tudo deu certo. Cole soltou um suspiro que não sabia que estava aprendendo, ele queria desesperadamente dar o fora daqui, olhar para esse vale e tudo que havia nele o deixava extremamente cansado e cansado, ele queria dar o fora daqui e a caminho. Ele subiu em Morgan enquanto o mecanoide de Wolf caía do telhado. Dali em diante não foi muito longe até a porta da frente quando Cole deu uma batida exausta. Não houve resposta, silêncio absoluto vindo de dentro, quase como se não houvesse ninguém na casa. Ele revirou os olhos e bateu novamente, desta vez optando por falar. Abra a maldita porta, caramba! Sou eu! Isso pareceu funcionar, pois houve uma confusão lá dentro e antes que ele percebesse, as portas principais foram abertas o suficiente para deixá-lo entrar. O primeiro rosto que viu foi o de Titus, mas Cole ignorou o Goblin, sacou seu revólver, e caminhou até os 3 ladrões e os cavalos que eles haviam convenientemente trazido do porão. Ele deu-lhes um olhar direto, mas em seu rosto havia uma verdade não dita. Se eles tentassem fugir, ele não hesitaria em matar todos eles. Então ele se voltou para Titus. Eu completei todas as recompensas, e embora haja algumas perguntas a serem respondidas, como o que diabos aconteceu aqui, primeiro você se certificará de entregar minhas recompensas por completar as recompensas para mim, então e só então poderemos falar sobre o que encontrei e descobri e devolver sua maldita herança para você. Titus parecia extremamente animado, seu corpo vibrava com a ideia, ou melhor, com a notícia de que Cole havia completado as recompensas e recuperado a herança que estava na vinícola, cervejaria. O Goblin pulou e pegou as mãos de Cole entre as menores, balançando-as para cima e para baixo enquanto agradecia de coração. Muito obrigado, senhor. Cole, você salvou a mim e minha família de uma catástrofe. Por favor, não me importo de entregar as recompensas, ouvi a cobra cair do lado de fora de casa, por favor, aqui estão suas recompensas. Balt 06, 10 menor que Silver maior que, Titus Boris interferindo na magia arcana para melhorar a qualidade e a expectativa de vida de seu pomar convocou um bosque de dríades sombrias serpentinas. Para vir e tomar posse de suas terras. Mate o líder do bosque, o carvalho dríade serpentino. Condição: Titus Boris deve sobreviver. Recompensas: 500 ouro, 10.000 XP, tomo de conhecimento menor que Dark Summoning maior que menor que Arcane Nature Engineering maior que menor que Monster Husbandry maior que Balt 07, 10 menor que Silver maior que, escondido nas profundezas da vinícola e cervejaria Titus Boris está o legado arcano de uma família célebre e bem conhecida de arquimagos goblins e da realeza. Recupere-o enquanto enfrenta as defesas corrompidas da fábrica. Condições: você não deve dar uma olhada na caixa que contém a herança. Recompensas: 5.000 ouro, 20.000 XP, escritura de terra arcana para Rowan Valley, pomar Titus Boris, cervejaria e vinícola. Assim como da primeira vez, ele caiu de joelhos quando o dilúvio de conhecimento o atingiu. Cole não pôde deixar de sorrir com o que conseguiu, o conhecimento de como invocar as coisas e criaturas mais sombrias de toda a existência. E não apenas isso, ele aprendeu como projetá-las, aprendeu como transformar a natureza de qualquer vida biológica em outra coisa, aprendeu como combinar 2 plantas para fazer uma nova, ou como fazer híbridos que trariam ambas as vantagens, e sem desvantagens. Ele aprendeu como transformar um animal em outra coisa, algo mais. Algo sombrio, ou algo monstruoso. Então ele aprendeu como cuidar dos monstros que criou, ou apenas dos monstros normais da natureza.
Foi uma loucura, mas naquele momento ele aprendeu mais de 10.000 nomes e espécies diferentes de monstros em todo o vasto universo. Ele aprendeu como criá-los, cuidar deles, abatê-los e criá-los. O homem era a soma total de todos os seus conhecimentos e experiências de vida. Invariavelmente, Cole era agora uma pessoa diferente. Com todas as coisas que ele aprendeu ao completar essas recompensas, não seria exagero dizer que ele provavelmente poderia mudar o curso da história humana, ou melhor, ser capaz de construir um lugar para si e sua família, uma vez estabelecida a ordem natural das coisas, desmoronou como ele sabia que aconteceria, e em breve. Você se tornou o novo proprietário de Rowan Valley. Os sistemas de gerenciamento de território não estão disponíveis até o 3º andar. O território seria mantido em êxtase e disponibilizado para você em todos os andares em locais de sua propriedade ou de qualquer associação ou organização da qual você faça parte. Bem, isso parecia uma boa notícia, mas é claro que não era algo que Cole pudesse explorar, no momento. Mas também era algo para se esperar de qualquer maneira, ele já estava cansado do 2º andar e gostaria de ver o que o 3º lhe reservava. Ele acenou com a cabeça, principalmente para si mesmo, enquanto se virava para Titus. Agora era o momento da verdade. Todas as coisas terríveis que eu vi aqui, todos os monstros que eu tive que derrotar e matar foram todos colocados aqui por você. Ou pelo menos todos eles surgiram como resultado de sua própria intromissão em coisas que você absolutamente não entende sobre. Por favor, diga-me o que diabos você estava tentando alcançar para condenar tantas vidas. Cole perguntou enquanto apontava Blue Obsidian para o Goblin que estava com os olhos arregalados em estado de choque. Falando francamente, Cole realmente não se importava. Essa era a verdade. Não que ele quisesse parecer uma pessoa tão indiferente, mas ainda assim, nada do que aconteceu aqui tinha algo a ver com ele, mas a curiosidade, como dizem, foi o que matou o gato, e ele queria saber o que Titus estava fazendo para facilitar a convocação ou criação de todas as criaturas que Cole tinha que lidar para completar suas recompensas. E não sei do que você está falando, Sr. Cole. Tudo o que aconteceu aqui foi um acidente, foi um ritual de fertilização que deu errado. Tudo isso deveria ajudar minha fazenda a se tornar muito melhor do que já é. Por que diabos eu farei alguma coisa que a comprometa? É o trabalho da minha vida, o trabalho da minha família. Cole ergueu uma sobrancelha ao dizer: você quer dizer à família que você sacrificou para escapar do alto cônsul de Verdante Viloria quando foi descoberto que você estava vendendo segredos e armando os inimigos de sua própria nação. Titus fez uma pausa, todo o seu corpo ficando rígido enquanto ele levantava a cabeça e olhava para Cole com uma expressão bastante medrosa no rosto. E desta vez aquele olhar era incrivelmente genuíno. Como você sabe disso? Quem te contou isso? Titus parecia quase frenético por respostas às suas perguntas, mas Cole era uma pessoa extremamente dramática, especialmente quando queria. Ele encolheu os ombros e disse: bem, eu recebi uma missão gerada pelo sistema me pedindo para prender o nobre traidor que sacrificou sua família para escapar do cônsul da Verdejante Viloria. Aparentemente você estava se envolvendo em magias tão sombrias e divergentes que ameaçavam a própria essência do próprio sistema. Aparentemente era o poder de criar vida a partir do nada. Pelo que pude perceber, mesmo que o sistema não pareça ser senciente, não parece o tipo de entidade que se sentaria e deixaria algum novato goblin se transformou em um deus. E eu já me estabeleci como um. Digamos apenas que sou um caçador de recompensas, mercenário profissional. E ele queria que eu lidasse com esse divergente. Então Titus, o que vai ser? Podemos lutar, ou você pode simplesmente se render, ou pode tentar a sorte e ver até onde consegue ir antes que eu atire em você. Titus parecia ter algo a dizer e, com tudo o que aconteceu até agora, Dviat tinha absoluta certeza disso. No entanto, ele tinha algo a dizer. No mínimo o Goblin tentaria ao máximo apelar à misericórdia de Cole, mas isso era algo que ele não precisava ceder no momento. No entanto, Titus ainda conseguiu chocá-lo. Já que essas são as únicas opções que você deu, então eu escolho de todo o coração, Sr. Cole. Lutar.
Fim do capítulo. Capítulo 92. A justificação de Titus Boris. Com tudo o que aconteceu até agora, Cole teria sido incrivelmente estúpido se tivesse cometido o erro de subestimar o que ou quem ele definitivamente sabia ser o responsável por toda essa carnificina. Normalmente ele deveria ter terminado tudo e seguir seu caminho, mas ele recebeu uma missão do sistema que o colocou no rastro do Goblin logo após ele terminar a primeira recompensa. Esse confronto era inevitável. Cole rolou para o lado, evitando uma torrente de fogo que queimou um espectador inocente em pedaços. Ele disparou um tiro, mas uma espécie de bolha apareceu ao redor do Goblin que o protegeu da bala. Por mais que a obsidiana azul fosse semelhante a uma espingarda, espremida em um revólver, havia uma quantidade significativa de poder por trás de seus tiros, forte o suficiente para que, mesmo com a bolha, Titus fosse atirado para fora da mansão. Cole seguiu logo atrás dele, logo depois de dizer a Morgan para ficar parado e ficar de olho em sua outra recompensa, a dupla de ladrões que poderia se sentir tão inclinada a fugir enquanto Cole lidava com um Goblin particularmente irritante. Cole correu para fora e recebeu uma bola de fogo no peito por seu problema. Ele foi jogado de volta para a mansão, batendo nas portas ao entrar quando o cheiro de carne queimada e a dor em seus ossos se tornaram conhecidos por ele. Cole rosnou com raiva. Toque duplo. Bang. Bang. Asterisco. 2 tiros, um foi defendido, mas o outro foi um pouco selvagem e acertou Boris na orelha, cortando um pedaço dela que caiu no chão enquanto Boris gritava alto de dor. Isso não impediu Cole quando ele saiu correndo da casa e deslizou no chão, diretamente sobre outra bola de fogo, desta vez gargalhando com o relâmpago familiar e o roxo da energia do caos. Bum! Asterisco. Ele bateu na parede acima das portas principais enquanto Cole usava Dança das Sombras para pular de uma sombra que foi lançada por uma pequena estátua de um Goblin bem ao lado de Titus. Ele usou um joelho voador apenas para impactar a bolha que o mantinha seguro, e posteriormente foi lançado para trás no ar enquanto seu corpo atravessava a mesma estátua que o trouxe para mais perto. Ele virou o corpo no ar, rolando enquanto usava a coronha da arma para deter o impulso, parando quando faíscas subiram do chão. Ele bufou e lançou uma explosão do caos no Goblin. A bolha surgiu novamente, mas desta vez a resposta à habilidade foi muito diferente. Explosão do caos. Boom! Asterisco. Titus foi jogado para trás, seu pequeno corpo de Goblin foi esmagado por uma escultura antes de recuar mais alguns metros para se chocar contra algum tipo de árvore frutífera. As frutas podres caíram em seu corpo quando ele bateu na árvore, espalhando vermes e um cheiro desagradável sobre ele. Cole aproveitou sua vantagem, correndo em direção ao Goblin para proteger rapidamente seu prisioneiro. Em troca ele levou um raio no peito, e falando honestamente, foi a pior sensação de sua vida. Cole sentiu seu corpo travar e vibrou no local, paralisado pela dor e pelo choque quando caiu no chão, seu corpo se enrolando enquanto tentava lidar com a dor. Ele teve muita sorte de a iluminação não ter disparado as munições em seu corpo, caso contrário, esse teria sido o pior cenário possível. Para Titus, o raio foi um movimento desesperado, porque depois de atingir Cole com ele, ele mal conseguia se levantar. Ele rolou, cuspindo um bocado de polpa de fruta podre e larvas. Ele estremeceu, absolutamente indignado e furioso enquanto olhava para Cole, que ainda estava se recuperando de ter sido atingido a queima-roupa por um raio. Eu o torno rico e é assim que você me retribui. Você está louco. Você não percebe que é isso que esse maldito sistema quer. Ele traz poder com suas invasões, semeia caos e destruição e cria vida da mesma forma que facilmente, pois desfaz tudo o que você já conheceu ou entendeu. E então lhe dá poder e lhe diz para ficar mais forte, mas quando você persegue as regras fundamentais de sua própria existência, ele o rotula de herege e envia um novo garoto maravilhoso para matar a besta. Você não vê, o inimigo é o sistema. Porque ele deveria ter todo o poder, porque deveria receber uma desculpa. Claro que sacrifiquei todos nesta fazenda para meus rituais, mas foi por isso que eles foram contratados em primeiro lugar. Então,
Porque eu mato 300 pessoas e uso suas almas para alimentar meus rituais, agora sou um herege, e a porra do sistema que mata bilhões toda vez que há uma integração. Por que não é chamado de herege e as pessoas procurando uma maneira de destruí-lo? CLS levantou, embora trêmulo, enquanto olhava para Goblin reclamando e gritando em uma tentativa de justificar o massacre que ele havia causado e as vidas inocentes que ele havia tirado. Talvez, é claro, ele estivesse certo, porém, sobre o sistema, e não sobre ser justificado por matar. Talvez fosse o verdadeiro inimigo e Cole sabia a qualquer momento, qualquer dia, que ele seria condenado por dar o que pensava a qualquer entidade responsável por este universo digital, mas a verdade absoluta. Eu realmente não me importo, Titus. Veja, na Terra, existem muitas religiões. E nós, humanos, sempre que algo ruim acontece, ou não conseguimos o que queremos ou ficamos com o coração partido, tendemos a querer culpar Deus. Na verdade, é algo em que somos muito bons. É tão louco que muitos analisariam e quebrariam a validade de sua existência. Mas se você é um budista, um muçulmano, um cristão, um hindu ou um pagão, nossas crenças nos tornam quem somos. E quando acontecem coisas que não podemos explicar, nós culpamos eles, nossas crenças, nossos deuses, nossa religião. Mas você sabe a verdade, não importa o quanto reclamamos e gememos sobre nossos deuses, no final das contas, é o que é. Você não questiona Deus porque, falando francamente, você não pode ficar cara a cara com ele e argumentar porque ele fez você viver uma vida tão fodida sem fazer nada sobre isso. Para mim o sistema é exatamente o mesmo. Se algum dia eu tiver a chance de enfrentá-lo cara a cara, da mesma forma que acontece com Deus, estou preparado para dar a ele o que penso. Mas até eles, todos os vivos têm livre arbítrio, a escolha de viver certo, decente ou ser totalmente psicopata e mau e não confessar isso como a porra da sua cara está fazendo é completamente deixada para nós. Não sou um ser humano perfeito, mas posso garantir. Não sou nenhum maldito hipócrita. Quando chegar a minha hora, e eu sei que um dia chegará. Não vou justificar todas as coisas erradas que fiz dizendo que é culpa de Deus ou, no seu caso, da porra do sistema. Você sacrificou bebês para um ritual que eu nem sei o que faz e nem dou a mínima. Eu vi os resultados do seu ritual e é nojento. Então o melhor que você pode fazer é morrer direito e não ser uma vadia tão relincha e desagradável. Morrer? Eu não entendi. Sua missão não deveria ser me trazer vivo. Titus perguntou, e Cole acenou com a cabeça com um sorriso. Era, mas você deveria estar feliz, agora até eu sinto a necessidade de me rebelar contra o sistema, não se preocupe. Vou me certificar de que seja extremamente doloroso. Cole disse enquanto guardava sua arma e puxava Black Malachi, girando a lâmina em sua mão enquanto ele se posicionava para, esgrima do demônio negro, uma pequena adaga de arremesso encontrou seu caminho em seu outro lado. Titus bufou e limpou suas roupas, agarrando uma corrente em volta do pescoço e puxando-a com força. Cole observou impassível enquanto o goblin de 1 metro de altura, Titus Boris, crescia até impressionantes 2,5 metros de altura e convocou um florete de seu inventário antes de apontar na direção de Cole. Dizer que a cria de Rain ficou surpresa seria um eufemismo. Seu alvo cresceu e ele tinha muitos músculos também. Além disso, o cabelo roxo na cabeça de Titus parecia balançar no ar como se estivesse sendo acariciado por algum vento invisível, foi muito estranho. Se você pensa em me derrubar, senhor Cole, receio que você possa ter mordido muito mais do que pode mastigar. Como você pode ver, eu sou o espécime perfeito e definitivo de poder, não há nada em este mundo que você pode fazer comigo como eu agora retornei à minha verdadeira forma. Em outras palavras, você deve se preparar para uma morte muito dolorosa, pois eu irei encontrá-lo em uma trilha de combate, minha lâmina amaldiçoada versus sua lâmina amaldiçoada, Engar de Patife. Você se transforma como o Hulk e essas são as falas realmente estúpidas que saem da sua boca. Bruce Banner ficaria com vergonha. Cole disse e inclinou seu corpo para baixo.
Quem é esse Bruce Banner? E por que eu deveria estar em dívida com ele, garoto? Cole revirou os olhos e disse: Não se preocupe com isso, em breve você estará morto demais para se importar. Fim do capítulo. Capítulo 93. O combate de Titus Boris. Titus já havia se exposto e se estabelecido como um mago, um verdadeiro usuário de magia com poder e versatilidade suficientes para seus feitiços. Mesmo assim, com seu aumento em tamanho e volume, ele trouxe um aspecto físico à equação que, falando francamente, agora estava dando a Cole um momento extremamente difícil, pois ele estava achando difícil manter sua força. Cole deu um passo para trás, segurando a espada sobre o corpo enquanto o florete de Titus se chocava contra ela, empurrando-o para trás mais alguns passos, e ele evitou o próximo golpe, deixando-a cair além de seu corpo enquanto batia o punho na direção do externo de Titus. O Goblin usou um joelho para se defender, o que empurrou Cole para trás mais uma vez, jogando-o alguns metros para trás enquanto ele rolava no chão desta vez. Ele não conseguiu ficar ali por muito tempo, pois rolou rapidamente para o lado, esquivando-se da forma enorme de Titus que parecia cobrir a sombra da lua acima dele. Cole rolou no chão, parando na base da árvore enquanto apontava a mão para o Goblin que se aproximava, ou ele era agora uma versão aumentada da direção de um Hobgoblin e disparou uma explosão do caos. Criou uma versão mais forte da barreira de bolhas que o manteve seguro até agora, mas que ainda não foi capaz de resistir totalmente ao poder corrosivo do caos quando foi lançado alguns passos para trás, seu escudo ondulando um pouco antes de desaparecer. Cole aproveitou sua vantagem, usando Dança das Sombras, para aparecer por trás de Titus, sair diretamente de sua sombra e desferir um corte devastador em suas costas. Titus soltou um rosnado enquanto atacava o ar atrás, mas Cole já tinha ido embora, colocando alguma distância entre os dois enquanto levantava a mão no ar e dizia para Titus: E esse é um. O Goblin parece confuso e teve que perguntar de volta: O que você quer dizer com isso? E em resposta ele recebeu: Oh, não se preocupe, senhor. Titus, você descobrirá em breve. Spectral Rover. O mundo pareceu desacelerar quando Cole correu para o espaço de Titus, ativando o uso de uma habilidade que ele sabia que tinha, mas ainda não havia colocado em uso no campo de batalha. Vertigem. Titus sentiu o mundo inclinar-se para o lado enquanto seu estômago se revirava e todo o conteúdo de seu estômago ameaçava voltar à tona. Cole aumentou essa habilidade extremamente debilitante utilizando gravidade para virar o Goblin de ponta cabeça. Ele recebeu um baú cheio de raios por seus problemas quando foi jogado para trás, seu corpo rolando no chão e através de arbustos de frutas secas e podres antes de se chocar contra uma árvore frutífera que não hesitou em deixar cair seu conteúdo podre em seu corpo, que também incluía uma cobra de todas as coisas. Cole estremeceu e jogou o réptil o mais longe que pôde de si mesmo enquanto olhava Titus ainda cambaleante. Então o momento acabou quando o efeito da vertigem passou, mas Cole ainda podia ver isso em seus olhos. Titus absolutamente não sabia que queria experimentar isso novamente. Cole, por outro lado, sentiu que poderia ter encontrado sua próxima habilidade exclusiva. Ele correu para frente e deu um salto duplo no ar, passando diretamente por cima de Titus enquanto descia em um arco em direção à sua cabeça. Não havia como o Goblin deixar isso acontecer, então uma explosão seguida por uma bola de fogo rapidamente se moveu para interceptar Cole. Gravidade estava muito mais forte agora. Com sua atualização para o status de sintonização de nível ferro, o alcance agora ultrapassava 10 metros de raio ou diâmetro, e seu poder quadruplicou para 8 vezes a gravidade normal na Terra. E como era uma habilidade de maestria, era extremamente versátil. Embora Cole ainda não fosse poderoso o suficiente para usá-lo para voar, pelo menos não por um longo período de tempo, ele poderia usá-lo da mesma maneira que Titus tem desviado todos os seus ataques, como uma espécie de casulo para protegê-lo de ataques, habilidades e ataques. Ele conseguiu, mas apenas parcialmente, pois o raio ainda passava enquanto a bola de fogo era interceptada. Mais uma vez, Cole recebeu o maior choque de sua vida quando seu corpo foi lançado no ar.
dando a Titus distância suficiente para começar a lançar outro feitiço que, falando francamente, Cole não achava que adoraria ver o fim. Círculos mágicos manipulados começaram a aparecer ao redor de seu corpo, junto com um pentagrama em seus pés. Mas Tito errou, sentiu que tinha tempo e distância, mas se enganou. Dança das sombras. Cole saiu de sua própria sombra, que ironicamente estava diretamente sobre a cabeça de Titus enquanto ele dava ao Goblin um corte feio do olho esquerdo até a clavícula. Ele gritou, perdeu a concentração e uma reação do feitiço se seguiu, que atingiu os dois, criando uma onda de choque de energia vermelha e preta que chiou no ar e soltou o cheiro de ozônio. Cole grunhiu, ele podia sentir seu peito queimando e era extremamente difícil respirar. Qualquer que fosse essa reação, absolutamente não me senti bem. Ele gemeu quando se virou e olhou diretamente para Titus pouco antes de enfiar seu florete no olho de Cole. Arg hhh, merda, porra. Cole reagiu a tempo, agarrando a lâmina e mantendo-a imóvel enquanto evitava que o Goblin a empurrasse ainda mais fundo. Ele esfaqueou Malakai Negro na coxa do Goblin, no mesmo momento em que ativou Vertigem, fazendo com que o Goblin desmaiasse e vacilasse enquanto dava um passo involuntário para trás, puxando seu florete do olho de Cole com um som úmido e esmagador. Cole não fez cerimônia quando disparou uma explosão do caos, a queima-roupa no Goblin, jogando-o no chão e de volta a uma estátua de si mesmo e depois através de mais arbustos. Ele colocou a mão no olho esquerdo, ou na órbita ocular, impedindo o fluxo de sangue enquanto seu coração fervia de raiva com a mesma força que sua mente registrava a dor. Ele caminhou até Titus, que estava se levantando trêmulo, mas achava impossível fazê-lo, mesmo quando os efeitos da vertigem pareciam passar. O que você faz comigo? O que você fez comigo, seu bastardo? Ele perguntou quando seus joelhos dobraram e ele caiu no chão ajoelhado, sua cabeça chegando ao peito de Cole, apenas para mostrar o quão alto ele era atualmente. Você falou de uma luta de uma lâmina amaldiçoada para outra. Eu não sei que tipo de curso sua lâmina tem, exceto pelo fato de que você acabou de furar meu olho com ela. Mas minha espada, Black Malakai, tem essa habilidade bacana, a habilidade em que, após 3 cortes, ele irá amaldiçoar você com podridão. E eu nunca vi isso em ação antes, já que a maioria das pessoas ou monstros geralmente o fazem quando o segundo corte chega. Mas se eu arriscasse um palpite, diria que suas entranhas estão apodrecendo e não consigo impedir isso. No entanto, antes de morrer, e acredite em mim quando digo, você vai morrer. Deixe-me mostrar-lhe o nível de dor que é diferente de tudo que você já sentiu antes, afinal eu prometi a você uma morte extremamente dolorosa. Comedor de pecados. Ele gritou, um grito tão agudo e estressante que as outras pessoas na mansão que estavam prestando atenção em sua luta sentiram suas almas e corpos esfriarem de medo. Titus Boris era um mago muito poderoso, e independente de que tipo ele fosse, o Goblin tinha uma abundância de energia que mesmo com a maldical podridão ainda estava disponível em seu corpo. E Cole ele pegou tudo. Sua absorção de energia também absorveu a maldical da podridão, mas como ele e sua espada ligada foram os criadores, houve efeito sobre ele, na verdade, era quase como se a própria maldical o fortalecesse, embora Cole realmente não conseguisse estender a mão nele. Ele deixou Titus com energia apenas suficiente para sobreviver quando se levantou e começou a arrastar o corpo severamente ressecado e drenado do agora encolhido Goblin atrás dele. Titus murmurou para si mesmo, a saliva espumando em sua boca enquanto ele balbuciava incoerentemente e seu corpo tremia e estremecia em intervalos. Cada vez que olhava para Cole, ele gritava e tentava mover seu corpo enfraquecido na tentativa de fugir do demônio que o trouxe tão baixo e direto às portas da morte. Mas ele morreria em breve, Cole só precisava dele assim como um impedimento. Agora todos vocês, malditos ladrões de cavalos, marchem e vamos andando, o resto de vocês provavelmente deveria encontrar o caminho para fora deste vale antes que outra coisa decida comê-los. Afinal, ele pertence a mim agora. Fim do capítulo. Capítulo 94. Varrido pelas correntes. Menor que missão especial do segundo andar.
O duende real Titus Boris do clã Brutus tornou-se poderoso o suficiente para se envolver em artes heréticas que podem desestabilizar a própria fundação do universo. Seus experimentos terão consequências de longo alcance em todos os mundos, incluindo o seu. Prenda-o e entregue-o na delegacia mais próxima, ou elimine-o e certifique-se de que suas almas sejam completamente destruídas. Completo, recompensas, mais 100 para todas as estatísticas. Mais 50.000 XP, mais um prisma de ouro do Vingador, mais 1 milhão de ouro. Esta missão foi oferecida no exato momento em que ele lidou com aqueles globos oculares na ala leste. Ou foi quando ele terminou completamente com as duas asas, ele realmente não conseguia se lembrar. Mas do jeito que está, esta foi a primeira vez que ele recebeu uma missão especial, mesmo quando ainda era apenas Titan Rising Online e não o evento como todos já sabem. Mas mesmo assim, relatos sobre isso nunca mencionaram que uma busca especial fosse tão direta ou adaptada a um indivíduo. Em outras palavras, o sistema, ou seja lá o que for responsável por todo esse universo digital engolindo o cenário de outros universos, falou diretamente com ele, enviou-lhe uma mensagem. Mas isso era apenas especulação da parte dele, poderia facilmente ser outra coisa, mas mesmo assim Cole ainda não tinha certeza. Isso o deixou muito confuso sobre tudo como um todo, mas mesmo assim não havia outro caminho a não ser seguir em frente, e agora ele tinha alguns avanços para cuidar. No topo da lista estava o aumento para seu status de sintonização. Atributo Attunement atingiu o nível de ferro e, escolha Maestria, subatributo ou conhecimento auxiliar. 1. Subatributo, Magia. 2. Maestria, Espaço. 3. Conhecimento, Runas Básicas. 4. Subatributo, Psiônico. 5. Maestria, Caos. 6. Conhecimento, Hackear. Esta foi uma decisão incrivelmente difícil de tomar. Cole não tinha absolutamente nenhuma ideia do que escolher porque tudo o que ele estava vendo aqui era muito bom. É claro que ele sabia que veria alguns deles novamente assim que conseguisse, para o nível prata mas ele também não veria outros. Essas listas são sempre adaptadas ao estilo de jogo e às escolhas de como você utilizou as estatísticas e as habilidades nela contidas. Então isso sempre muda, mas no final Cole decidiu não escolher aleatoriamente. A maioria de suas habilidades eram baseadas em magia e psiônica, e o elemento caos parece estar surgindo mais agora que ele se tornou um adolescente Raen. O espaço era bom, mas Cole sabia que as habilidades espaciais dependiam principalmente de movimento e armazenamento. Ele tinha 2 habilidades de movimento disponíveis para ele, mas, novamente, isso seria um aumento em suas estatísticas. Ele suspeitava que adicionar aumento de espaço às suas estatísticas de sintonização faria maravilhas para seu domínio da gravidade. Talvez ele pudesse até ser capaz de criar buracos negros. Hackear ele honestamente não tinha necessidade, a menos, é claro, que fosse algum tipo de hacking biológico e então seria uma loucura. O caos teria funcionado melhor se fosse uma habilidade ligada a qualquer outra estatística. Ele escolheu a estatística de sintonização por seu equilíbrio e versatilidade. Escolher o caos praticamente o trancaria em uma direção específica, a mesma coisa com runas básicas, ele não tinha ideia de como desbloqueou aquela. Todas as escolhas disponíveis para ele dariam uma identidade à sua sintonização. E se ele prestasse atenção ao seu estilo de jogo até agora, Magic, Chaos e Space estariam na vanguarda dessa escolha. No final, ele não teve escolha se não escolher Magia, que era uma sub-estatística. Caos e Espaço eram maestrias e dariam ao atributo uma identidade que não permitiria que ele se adaptasse ou se misturasse bem com outras situações. Embora nenhuma de suas habilidades fossem feitiços, Cole sabia que a maioria delas eram de base mágica, e não biológicas ou tecnológicas. Ele apenas usaria as outras estatísticas para cobrir as rachaduras na fundação. Subestatística mágica escolhida, cerquilha $$ erro. Escolha alterada para domínio do espaço. As sobrancelhas de Cole se ergueram tão rapidamente que desapareceram em sua linha do cabelo enquanto ele olhava para o prompt à sua frente em choque.
Não fazia absolutamente nenhum sentido se ele tivesse que ser honesto, mas ainda assim, isso tinha acontecido. E Cole sabia que esta não era a primeira, mas sim a segunda vez que ele fez uma escolha e outra coisa foi escolhida. Mas a quem ele poderia relatar isso? Ele obteria uma resposta se decidisse enviar uma reclamação a um mestre de jogo ou moderador. Ele nem tinha certeza se havia tal coisa ligada a esse evento. Ele cuspiu irritado com o que acabara de acontecer e sabia que precisava encontrar uma maneira de chegar ao fundo da questão. Não ser responsável por sua própria ficha de personagem parece problemático. Aspirante, com menor que o World Breaker, Knight, classe, reaver. Nível, 2830 avos, 25.011, 30.000, raça, rainha adolescente. Títulos, Seve de Konosuke, Anti-Hero, Warrior, Progenitor, Genocídio, Rambo Comando, Assassino em Massa. Dinheiro, Tibons, 248, Tissons, 286, Tigons, 1.832.500. Energia, 1.061.081 avos, energia negativa, 60 avos, alinhamento, caótico neutro, vidas, 10. Bônus, mais 15% de dano, mais 200% de habilidades alimentares, mais 50% de dano a todos os alinhamentos, mais 70% de dano, habilidade com armas de fogo, 100% de dano a espécies ameaçadas de extinção e inimigos individuais, mais 10% para todas as estatísticas ao enfrentar mais de 5 inimigos, duplica a cada mais 0 inimigos, permanente mais 5 pontos a cada 50 inimigos mortos em um único conflito. Arma primária, rifle Rain Ranger, secundária arma, revólver amaldiçoado de safira negra, revólver amaldiçoado de obsidiana azul, espada amaldiçoada de malacai negra. Armadura primária, conjunto de caçador de recompensas do demônio noturno, armadura secundária, N.A. Grupo, N.A. Equipe, N.A. Guilda, N.A. Aliança, N.A. Facção, caçador de recompensas, segundo andar. Carisma, sedução, ferro II, 1760 avos, controle menor da mente, ativo, assassinato, ativo, vertigem, ativo. Percepção, domínio, ferro II, 114,160 avos, aeronauta, passivo, olhos buscadores do pecado, passivo, dança das sombras, ativo. Inteligência, tecnopatia, ferro II, 75,160 avos, mente blindada, passivo, comedor de pecados, ativo, tecnoman, passivo. Destreza, ferro IV, 41,180 avos, Spectral Rover, ativo, Sim Reaper, ativo. Sintonização, espaço, ferro II, 135,140 avos, gravidade, maestria, adaptável, passivo, constituição demoníaca, passivo, explosão do caos, ativo. Alma, bronze VII, 05, 50, comedor de almas, banco de almas, 32, manipulação de energia, maestria. Conhecimento, mestre de artes marciais, atirador especialista, agricultura arcana, vinificação arcana, cervejaria arcana, invocação negra, engenharia da natureza arcana, criação de monstros. Pontos de atributos, 69. Ativos, navio de luxo classificado como ferro classe cruzador, Monte Rei Lobo gigante mecanoide, território classificado com bronze VI e Rohan Valley, o único olho de Mormon, coração imortal do rei Salomão, semente da Dríade Negra, pseudonúcleo de masmorra classificado com ouro, 17 prismas de prata, um prisma de ouro do Vingador, um Diamond Prison. Havia tanta coisa para desempacotar, ele definitivamente ficou mais forte e não um pouco. Isso estava dizendo algo quando seu crescimento foi espalhado, de sua incursão e emaranhado com Titus Boris ele completou 5 recompensas, uma missão e ganhou 3 níveis e algo que era sem precedentes, mas não raro, ganhar uma nova estatística, o que significa que ele poderia obter mais 5 habilidades. Isso lhe daria uma vantagem sobre a maioria das pessoas e pelo menos garantiria que ele tivesse um trunfo para usar. O melhor de tudo é que ele tinha um prisma de diamante e um prisma de ouro que ainda não havia usado.
Cole saiu do berço na cidade antes do vale. Ele entregou o que restava de Titus Boris aos policiais de lá e ficou satisfeito ao saber que nenhuma espécie de recompensa havia sido colocada em sua cabeça pelo assassinato de alguns deputados corruptos. De qualquer forma, como a cidade de onde os ladrões roubaram o cavalo ficava a 3 horas de distância, ele se ofereceu para apenas escoltá-los até lá e submeter ele mesmo os ladrões às autoridades. Dessa forma, ele poderia completar a recompensa e estar a caminho da fronteira, pois ele passou muito tempo aqui e ainda precisava encontrar aquele cara do Lotus de sangue. Ele era alguém de quem o sistema queria se livrar, assim como Titus. É claro que ele ainda tinha algumas perguntas e não tinha ninguém disponível para respondê-las por ele. A merda ficou muito estranha e este era apenas o segundo andar, seguro dizer que, no que lhe dizia a respeito, todo o evento não tinha sido o que ele esperava. E agora ele se sente tão pequeno diante de uma entidade que estava ou poderia estar acima de uma força da natureza. Ele não podia lutar contra isso, não era estúpido e não era um protagonista de romance. A única coisa que ele poderia tentar fazer era navegar nas correntes da melhor maneira possível e ter certeza de não se afogar no processo. Foi extremamente difícil, mas literalmente não havia outra escolha, as coisas estavam ficando realmente assustadoras e, ao contrário de um jogo online como Titan Rising, ele não podia simplesmente desistir. E isso porque, deixando de lado seu dilema moral, Cole sabia quem ele era, ele experimentou um poder que até sua família poderia ter e nunca será capaz de imaginar, pelo menos não até chegar a vez deles. E por causa desse gosto, mesmo sabendo tudo o que tinha a ver com esse evento e seu final de jogo ser ruim, Cole não conseguia parar. Ele realmente provou o poder, e queria mais. Fim do capítulo. Capítulo 95. Na estrada novamente. Cole enviou as maçãs Jukik e os ladrões de cavalos na cidade próxima, ganhando 11.500 XP e 700 pratas. Com toda a honestidade, ele havia esquecido a outra recompensa e ainda mais esquecido que tinha mais uma parada a fazer na cidade de Red Salvation. Mas, novamente, não foi uma parada propriamente dita, mas uma chegada ao seu destino. Red Salvation foi a primeira cidade na fronteira, ou você poderia dizer que foi a última cidade das terras civilizadas antes de você entrar totalmente no Velho Oeste. E foi basicamente por isso que eles tiveram um problema com bandidos. Cole estava ansioso pela recompensa, porém, depois de lidar com toda a merda assustadora que este andar tinha a oferecer, ele preferia lidar com algo um pouco mais normal. De qualquer forma, Cole sentiu como se estivesse esquecendo alguma coisa, mas por toda a sua vida ele não conseguia identificar o que era. De qualquer forma, ele seguiu na direção oeste e então chegou a uma rodovia, encontrando dezenas de pessoas, a maioria delas pagantes, todas em um meio de transporte ou outro, indo para a fronteira, com algumas delas também indo para a Salvação Vermelha. Se não fosse um evento, mas um jogo completo, talvez fosse considerado um evento. Mas Cole viu a recompensa, era de grau prata e definitivamente precisaria de algumas pessoas participando para ver até o fim. E como alguém com um pouco de experiência em lidar com recompensas de prata, ele sabia que a merda poderia dar errado muito rápido se não fosse tomado cuidado, e então ele ouviu a informação mais inesperada de um par de aspirantes que estavam pegando carona em uma fazenda, vagão. A recompensa foi atualizada, aparentemente a centenas de bandidos naquela cidade. Então essa recompensa não é mais apenas uma classificação prata, ela foi aumentada para a classificação ouro e as recompensas aumentaram apropriadamente. Na cidade, esse é o problema, é o fato de que algum grupo de bandidos importantes e muito perigosos se estabeleceu na cidade. No entanto, havia algo que incomodava Cole, e os aspirantes que falavam não falavam sobre isso. Ele incitou Morgan a avançar, observando o fazendeiro enquanto seu cavalo de aparência normal se mexia de medo e um pouco de medo com a abordagem de Cole. Os aspirantes voltaram sua atenção para ele. Ei, como vocês estão? Ele falou, tentando ser educado pela primeira vez, já que ser taciturno normal não lhe renderia nenhum favor em sua tentativa de pescar informações. Oi, olá, e aí?
Desculpe, mas não pude deixar de ouvir você enquanto você falava. Se você não se importa em perguntar, por favor, você sabe por que há tantos bandidos na Salvação Vermelha, e o que poderia ter aparecido que os teria feito todos reunir-se lá, preparados para lutar a fim de manter o controle da cidade. Infelizmente, não foram os aspirantes com quem ele estava conversando que lhe responderam, mas sim uma voz que falou atrás dele. Por que vocês não me deixam cuidar disso, garotos? Cole aqui deveria apreciar um rosto familiar, não é mesmo? O Wordbreaker, 11º aspirante classificado. Cole ergueu uma sobrancelha enquanto se virava com um olhar entediado no rosto, sem apreciar o fato de que sua identidade estava apenas exposta, e agora todos na estrada estavam com os olhos voltados para ele, porque além de estar em 11º lugar, ele foi o primeiro jogador a sair do primeiro andar e chegar ao segundo, e seus shows na vida real já estavam tomando conta da galáxia. Isso não foi legal, Farida. Agora todos os olhos estão voltados para mim. Cole disse enquanto se virava para a mulher que conheceu na fazenda de Titus Boris. É claro que seu malfadado encontro a viu empalada na ponta de sua espada, mas ela era forte, quase, se não apenas, tão forte quanto ele era agora, o que significa que ela deveria ter uma classificação muito alta. Bem, isso é vingança e um pouco de segurança. Pelo que vimos sobre você, você tende a ser uma espécie de coringa e, embora não se relacione muito com as pessoas, não acho que você gostaria que todos o odiassem ou se unissem. Você deveria fazer algo estúpido. Mas dito isso, é muito bom vê-lo novamente. Nosso último encontro foi bastante educativo. Cole riu divertido enquanto virava a cabeça para o lado para falar com ela. Se é assim que você quer chamar, que assim seja. Ele não sentiu falta de suas pálpebras se contraindo de aborrecimento, mas Farida não perdeu muito tempo pensando nisso, seu hijab flutuando ao vento enquanto ela ajustava seu assento no enorme pássaro semelhante a um avestruz que ela estava montando. Uma nova masmorra acaba de nascer nas profundezas das minas da Red Salvation. E um pequeno grupo de bandidos descobriu sobre isso e manteve a cidade inteira como refém enquanto tentavam limpá-la para seu primeiro bônus de limpeza. Infelizmente, o grande momento gangue de bandidos a qual eles respondiam, ficou sabendo disso e atacou-os com força total, todos os 377 membros, liderados ostensivamente por um homem conhecido como Lotus de Sangue. Cole ergueu uma sobrancelha. O nome dele é Blood Lotus ou esse é o nome de sua gangue, grupo? Cole perguntou apenas para esclarecer. Mas Farida balançou a cabeça como se quisesse limpar algumas teias de aranha imaginárias. Não tenho certeza, Cole, as informações que temos estão sendo atualizadas rapidamente. Eu tinha descoberto antes que ele só tinha um terreno de 50, mas assim que a masmorra foi descoberta ele subsumiu e assumiu o controle de todas as outras gangues, construindo o pequeno exército que ele tem agora. Ele é seu amigo? Farida perguntou quando Cole virou a cabeça e, pouco antes de seguir em frente, ele disse a ela. Não, ele é meu alvo. Com isso ele seguiu em frente, e com certeza teria dado muito o que pensar a Farida, e não apenas ela, ele havia notado pelo menos meia dúzia de pessoas cochichando entre si sobre o que ele acabara de dizer. Ele não se importava, porém, ao contrário do resto deles que não tinha ideia do que estava acontecendo e do que estava em jogo, ele sabia que não estava apenas jogando, os benefícios que ele obtém do sistema ao completar esta missão seriam mantenha seu maldito traseiro seguro e preparado quando tudo finalmente der errado. E do jeito que está, qualquer um que queira ficar em seu caminho deve considerar suas vidas, ou pelo menos uma delas, completamente perdida. Mas, além disso, Cole sentiu que precisava desacelerar um pouco, precisava jantar, assistir a um filme. Faça sexo, especialmente sexo, já faz tanto tempo. E então seus pensamentos mudaram para Sarah. Sua respiração pareceu ficar presa em seu peito quando o rosto dela apareceu, e então ouviu de Teila, suas mãos tremiam. O amor era estranho, nunca te deixa sozinho, e depois veio a culpa, ele também nunca te deixou sozinho, principalmente quando você é o motivo de alguém estar paralisado da cintura para baixo.
Muitas pessoas provavelmente nunca o culpariam por não querer estar com Teila. Sim, ela era linda, extremamente linda. Mas naquele momento ela era obsessiva e suas reações às coisas que ele fazia eram forçadas. Ele poderia dizer que ela não estava realmente comovida e o espectro normal de emoções estava além dela. Ele percebeu agora que mesmo que não amasse e estivesse com outra pessoa, ele nunca tentou ajudá-la ou ensiná-la uma maneira de lidar com isso. Como todo mundo em sua vida, ele a via como uma aberração, julgava-a e se apaixonava pela próxima melhor coisa. Uma loira bombástica com uma bela bunda. E então havia Sarah. Talvez ela tenha amado em algum momento, ou talvez nunca tenha amado e estivesse nisso apenas pelo dinheiro. Mas, com ou sem desaprovação de sua família, Cole deveria ter feito melhor. Ele tinha as habilidades para ter um emprego remunerado na sociedade, mas escolheu o sonho de ser um jogador profissional e a deixou sofrer 2 anos com ele. Ele estragou tudo e, embora isso não desculpe tudo o que ela fez, ele sabe que não foi exatamente o parceiro mais confiável para nenhuma das mulheres com quem esteve. Ele suspirou e observou enquanto a estrada parecia divergir com a rodovia principal continuando em direção a enormes colinas ao longe que pareciam ser o início de um desfiladeiro. Divergia para a esquerda onde uma placa de madeira apontava para baixo, mergulhando na paisagem, passando por uma série de morros com o topo da Torre Cineira visto ao longe. Na placa estavam as palavras Salvação Vermelha, 4 quilômetros. Cole respirou fundo, acho que seria a próxima luta. Fim do capítulo. Capítulo 96, Preparativos. A 1 quilômetro da Salvação Vermelha, um pequeno acampamento militar foi erguido, havia talvez 50 soldados e talvez 20 a 30 deputados. E então havia uma vintena de aspirantes, Cole não conseguia nem contar quantos eram. Parece que lidar com os bandidos nesta cidade tornou-se tão sério que o governo de Verdante Viloria decidiu se envolver. Ele notou que havia um quadro de avisos com algumas outras recompensas colocadas nele. Ele se aproximou dela, descendo de Morgan para não ocupar muito espaço. Havia alguns olhares sobre ele, mas isso se devia principalmente à montaria em que ele havia montado. O resto do seu corpo estava coberto, exceto, claro, a cauda que ele sempre esquecia que fazia parte do seu corpo. Ele caminhou até o quadro de recompensas e recebeu uma notificação do sistema informando que sua recompensa ainda ativa havia sido atualizada, então ele escolheu mais 3 para arredondar o número. Já que seu alvo estava aqui, ele terminaria tudo aqui de uma vez por todas. Balt 10-07 atualizado, menor que Gold, maior que a cidade mineira de Red Salvation, está agora sob o domínio do bandido mais notório do Velho Oeste, o Lotus Sanguíneo. Vá contra suas forças e recupere o controle da cidade. Condição: esta recompensa pode ser concluída com um grupo ou equipe. Recompensas: 2.000 ouro, 12.000 XP, mais 80.000 XP para o maior contribuidor, mais 100 ouro por bandido morto, mais 500k ouro para a pessoa que matar ou capturar Izanagi Surugi da gangue do Lotus Sangrento. Recompensa 08, 10 menor que prata, maior que o homem certo do Lotus Sanguinário do Rio Jones, foi avistado na cidade mineira de Salvação Vermelha. Ele pode ser identificado por uma cicatriz no olho direito e está acompanhado pelo ogro da Montanha Negra. Mate ou capture. Recompensas: 5.000 XP, 1.500 Gold. Recompensa 09, 10 menor que prata, maior que o prefeito da Salvação Vermelha foi capturado e trancado no porão da torre do sino da igreja da cidade. Resgate-o e devolva-o em segurança para sua família fora da cidade. Condição: o prefeito deve sobreviver. Recompensas: 5.000 XP, 1.000 ouro, cristal de desova de prata fria. Recompensa 10 décimos menor que bronze. Maurício é um encantador com atributo de morte. Ele precisa de 10 objetos pessoais retirados dos cadáveres de bandidos da cidade para fazer itens encantados. Condição: os pertences pessoais devem ser de pessoa morta, não necessariamente precisam ser de bandido. Recompensas: 2.000 XP, 200 Gold. Sim, essa seria uma das lutas mais sérias em que Cole já teria participado.
De certa forma, isso o lembrou de sua experiência no primeiro andar e da quantidade de merda ele teve que passar para sair disso. O que quer dizer que estava prestes a haver muitos perigos emocionantes com a morte. Ele virou para a direita e notou que uma pequena tenda havia sido erguida onde as pessoas podiam se registrar em um berço para garantir que não morressem e perdessem seus efeitos. Cole percebeu que eram apenas os aspirantes que entravam e saíam dela. Ele tinha ouvido falar que uma vez que um universo fosse totalmente integrado, eles não poderiam mais utilizar as instalações do berço. Se você morresse, era isso, o que provavelmente explicava o olhar desamparado nos rostos dos habitantes locais. Ele rapidamente se registrou e saiu, subindo nas costas de Morgan enquanto seguia para a direita. Desta vez ele notou que alguns dos soldados haviam montado uma tenda de comando e ao lado havia um pequeno bazar onde os aspirantes e os moradores locais estavam ocupados vendendo mercadorias e suprimentos que as pessoas certamente precisariam na luta que estava por vir. Cole estava precisando de algumas coisas que poderiam explodir. Balas especiais. Balas especiais. Obtenha suas balas especiais aqui. Cole moveu-se naquela direção e notou que sobre uma mesa havia vários estojos de balas de diferentes calibres. Cada um deles tinha pontas de cores diferentes e na base dos casos havia descrições do que poderiam fazer. Cole gostou da ideia de disparar balas especiais com seu rifle, então conseguiu 3 caixas, uma caixa de 12 balas de fogo explosivas, uma caixa de 12 balas venenosas e uma caixa de 12 balas de gelo. Todos juntos eles lhe custaram 600 ouro. O que, francamente, para Cole parecia mais que ele havia sido enganado. Mas ele tinha o dinheiro, então isso realmente não o comoveu. Então ele pegou uma caixa com 24 granadas acesas, completando tudo o que precisava enquanto se movia para a frente, parando ao lado de alguns outros que estavam no topo de uma colina com vista para a entrada da Salvação Vermelha, onde alguns bandidos estavam circulando, esperando vagarosamente como se não fosse um exército literal de aspirantes que estivesse prestes a atacá-los. Cole entendeu muito bem o que estava acontecendo aqui, ninguém poderia realmente fazer um movimento, e isso porque eles estavam esperando o outro lado fazer um movimento. Infelizmente para ambos os lados, Cole nunca fez cerimônia ao erguer o rifle antes que alguém pudesse lhe dizer qualquer coisa e mirar. Visão de águia, toque duplo, tiro espiral. 2 bandidos caíram quase imediatamente quando o tiro ecoou por todo o vale. Os aspirantes e moradores locais além de Cole se viraram para ele como se ele tivesse enlouquecido. Um deles, algum oficial caminhou até ele e agarrou seu casaco e gritou com ele. O que você fez? Infelizmente para o oficial, ele se colocou na linha direta de fogo dos bandidos que rapidamente retaliaram atirando em Cole. O policial teve sua cabeça aberta enquanto seu sangue e massa cerebral manchavam a máscara de Cole. Ele sorriu, observando enquanto o resto das pessoas no morro corriam para trás, saindo da vista dos bandidos irados e muito irritados. Cole agora entendeu uma coisa, parece que eles estavam atirando um no outro, mas ninguém havia matado ninguém em nenhum dos campos. Foi um equilíbrio que foi alcançado, porém quanto mais eles esperassem sem saber exatamente como atacar ou quando atacar, os bandidos poderiam estar se levantando sabe Deus o que, e falando francamente, Cole não era tão paciente. Ele já havia enfrentado um exército antes e vencido, e não estava tentando ser arrogante, mas Cole sabia que poderia fazer isso de novo. Spectral Rover, seu borrão nos olhos de todos quando ele apareceu bem na frente da entrada da cidade, bem no meio de 6 bandidos que tinham seus bandidos previamente apontados em sua direção. Ele sorriu para todos eles enquanto dizia: Bem, olá pessoal, honestamente, lutar lá de cima é muito chato, então estou aqui para apresentar a vocês um amigo meu. Todos apontaram as armas para ele, mas ele manteve a calma enquanto olhava para as sombras a seus pés. Ele se virou e colocou a mão no cabo da lâmina e deu a todos um pequeno sorriso, claro que eles não puderam ver por causa da máscara em seu rosto. Este é Black Malachi, e é assim que ele diz olá. Half Drive. Como se o mundo tivesse mudado para um tom de cinza e branco, Cole usou Shadow Dance
para aparecer atrás de um bandido, enfiando sua palavra na parte de trás do crânio e saindo pela boca, espirrando sangue no rosto de seu parceiro. Enquanto Cole segurava o corpo com sua lâmina, o que dizia algo, já que o bandido ainda era mais alto do que seu 1,5 metros. Balas atingiram o corpo do bandido enquanto Cole puxava Blue Obsidian e disparava 3 tiros por trás do corpo do bandido, atingindo um dos bandidos na boca, outro no olho, fazendo com que ambos caíssem quando o terceiro levou um tiro, a garganta logo acima da clavícula. Ele caiu no chão fazendo sons de chiado enquanto morria dolorosamente, deixando outros 2. Salto duplo. Cole voou no ar, sua forma lançando uma sombra acima dos 2 bandidos restantes. Ele usou Dança das Sombras para sair da sombra, cortando sua espada para cima enquanto usava Corte Preto para dividir os 2 ao meio. Terminando a luta quando ele sacudiu o sangue de sua lâmina e recebeu a notificação do sistema para 6 mortes individuais. Eles deram a ele 22k de experiência no total, tornando-os de nível um pouco baixo. Ele olhou para a cidade e as centenas de armas apontadas em sua direção. Ele riu e então desapareceu no momento em que cremes começaram a circular pela cidade por causa do caos que acabara de causar. Cole, por outro lado, espiou de onde estava escondido, completamente invisível para qualquer pessoa. Acho que é hora de ir caçar. Fim do capítulo. Capítulo 97. Tango em Salvação Vermelha e Cole sabia o quão perigoso Half Drive poderia ser, especialmente para ele mesmo, então ele realmente não poderia mantê-lo ativo por muito tempo. Ele só poderia usá-lo para causar o máximo de dano possível antes de ter que desativá-lo e usá-lo normalmente. E esta foi apenas a única chance de clareza que ele teve, antes de sair das sombras, sua habilidade, Fade, sendo desativada quando Black Malakai deslizou na garganta do bandido que apontava seu rifle do topo da delegacia da cidade. Infelizmente havia 2 deles no topo do prédio, mas Cole estava bem ciente quando agarrou o segundo rifle apontado em sua direção e o ergueu no ar no momento em que o bandido disparou um tiro. Cole enfiou a lâmina na barriga da mulher e arrastou-a para cima, até a garganta e entre os seios, enquanto suas entranhas se espalhavam. Seus gritos foram abafados pelo tiro de seu rifle. Cole soltou o cano rapidamente, pois o calor aumentava. A mulher caiu para trás, sobre a beirada do telhado da delegacia, ao cair na rua com um estrondo, o resto de seus órgãos caindo e manchando o chão com eles. Cole usou camuflagem, uma habilidade que consome menos energia de suas roupas, armadura, e se misturou à placa no topo do prédio, então ele voltou seu olhar para a rua. Houve um clamor sendo levantado, ninguém tinha visto Cole ou como ele havia matado a mulher, e o fato de ele ter desaparecido tão rapidamente deixou as pessoas preocupadas. Um homem estava parado na entrada de um bar, que na verdade havia 2 em toda a cidade. Ele gritou algumas ordens quando Cole percebeu a cicatriz em seu rosto e o ogro atrás dele. Não houve necessidade de cerimônia quando ele substituiu as balas de seu rifle pelas balas com ponta de fogo explosivo que ele havia comprado. Ele apontou a arma em sua direção e usou a manipulação de energia para despejar um pouco na arma, aumentando o poder enquanto olhava pela mira e contava até 3 segundos, esperando o momento certo em que sua atenção fosse desviada, e engraçado o suficiente, certo na direção de onde Cole estava. Ele não podia ver a morte acima dele, e Cole se certificou de que ele não estava contra o sol, mas sim o sol estava atrás dele, ajudando a obscurecer um pouco mais sua forma. Visão de águia, tiro em espiral, houve um clarão de fogo vindo do cano da arma quando a bala rasgou a distância e depois atravessou o crânio de seu alvo. O corpo do homem foi jogado de volta em seu animal de estimação, pessoa ogro, mas isso também não foi o fim, já que a bala ainda havia passado por ele para se cravar no enorme peito do ogro. O que aconteceu a seguir foi como fogos de artifício, ou talvez não, já que a explosão que se seguiu espalhou pedaços de carne por toda a entrada do salão. Parece que essas balas funcionaram perfeitamente. Mas agora todos sabiam onde Cole estava e abriram fogo rapidamente. Dança das Sombras o jogou do telhado até o casal de bandidos que estavam reunidos na varanda da delegacia.
A aparência de Cole os chocou quando ele bateu a coronha de sua arma na mandíbula de um deles, girando-o na direção da arma de seu próprio parceiro. Ele deu um super chute no queixo do homem atrás dele, atordoando-o no momento em que um tiro soou atrás dele e o primeiro bandido que ele atacou caiu com um buraco na cabeça. Cole puxou o gatilho e seu rifle cuspiu fogo, atingindo o bandido responsável pela situação de fogo amigo para trás e com um enorme buraco explosivo em seu peito. Ele deixou seu rifle pendurado sobre seu corpo enquanto pulava em uma sombra atrás de uma janela, seu braço esquerdo deixando para trás uma explosão de caos, quando ele apareceu no lado oposto da rua, logo acima da entrada do salão como a habilidade saiu. Boom! O resto dos bandidos na varanda foram destruídos e afastados enquanto as portas e janelas da delegacia foram terrivelmente arruinadas e um enorme buraco foi deixado na lateral do prédio. Cole se virou, esquivando-se de um golpe selvagem enquanto seus sentidos de perigo o dominavam. Além disso, Sin Seeking Eyes o avisou com antecedência, dando-lhe uma pequena premonição do golpe que estava por vir. Mas mesmo que ele se esquivasse dos varais, não havia nada que pudesse fazer pelo enorme pé peludo que bateu em seu externo, quebrando muitas costelas, enquanto ele era atirado do outro lado da rua, direto para a delegacia onde havia explodido, para cima, através das paredes, e direto para os corpos de 3 outros bandidos. Cole sentiu dor, e foi isso que desativou Half Drive. Mas mesmo com esse peitoril desativado, Cole tinha bônus que ficavam ativos e melhoravam suas habilidades à medida que ele lutava contra as probabilidades. Mas agora ele realmente não conseguia se concentrar nesses bônus, seu peito e entranhas estavam em chamas quando ele tossiu um bocado de sangue, seus órgãos internos seguindo logo atrás enquanto lentamente se tornava difícil respirar. Sin Reaper, Sin Eater. Ele usou os 2 peitores simultaneamente em 2 dos bandidos deitados ao lado dele. O da esquerda colheu enquanto sua vitalidade foi minada completamente, o da direita teve sua energia drenada, e durante todo o tempo Cole podia sentir a constituição demoníaca correndo para curar o dano que havia sido causado a ele. Felizmente, o terceiro bandido estava desmaiado, e ele só precisava estar em contato por pelo menos mais 5 segundos antes de drenar completamente os 2 e tirá-los da equação, mas nada acontece como você planeja. Bang! Asterisco. Não importava quanto poder você tivesse, ou quão boa fosse sua armadura, um bacamarte a queima-roupa era mais que suficiente para acabar com você e qualquer heroísmo ou maldade que você estivesse praticando. O corpo de Cole caiu no chão, faltando mais da metade de sua cabeça quando o bandido que o matou ergueu sua arma no ar em vitória, feliz por ter acabado com esse aspirante a Base Reeves. Exceto, é claro, tudo o que ele fez foi reviver rapidamente Cole com raiva enquanto seu corpo desaparecia do chão e se reconstituía com o berço, de volta ao acampamento. Você morreu, menos 1 vida, menos 20 para todas as estatísticas. Cole rosnou aborrecido enquanto marchava para fora das instalações e foi direto para o quadro de avisos. No momento em que chegou perto o suficiente, houve uma notificação alta, um som que foi ouvido por mais do que apenas o próprio Cole. A notificação de uma recompensa sendo concluída se espalhou por todo o acampamento quando Cole enviou a primeira recompensa concluída. Bout 08, 10 menor que prata maior que, completo, o homem certo do loto sanguinário do Rio Jones, foi avistado na cidade mineira de Salvação Vermelha. Ele pode ser identificado por uma cicatriz no olho direito e está acompanhado pelo ogro da Montanha Negra. Mate ou capture. Recompensas, 5.000 XP, 1.500 Gold. Você matou X14 bandidos. Mais 28 KXP. Você matou o ladrão River Jones. Mais 9.000 XP. Você subiu de nível até 30. Refinamento de raça disponível. Bônus de nível 30, mais 4 para energia, mais 2 pontos de estatísticas, mais 2 para todas as estatísticas. Cole não fez cerimônia, por exemplo, ele nunca pensou que seria possível para ele lidar com todos os bandidos e ladrões daquela cidade sem perder 1 ou 2 vidas. Ele estava com muita raiva por ter sido morto sem ver a pessoa que fez isso, apenas aquele bacamarte na cara dele.
Mas não importa, já que ele reconheceu a arma, isso significava que seria muito mais fácil localizar o filho da puta e matá-lo. Além disso, esse conflito em particular ainda não havia terminado e ainda havia muitos bônus disponíveis. Cole teve que matar 50 pessoas para obter 25 pontos de estatísticas, o ônus atribuído a ele pelo título de assassino em massa. Este foi um momento tão bom quanto qualquer outro para lutar contra um grande número de inimigos. Além disso, quanto mais inimigos ele lutasse, maior seria o bônus em suas estatísticas, e esse era o bônus do título de Rambo, o comando, e os ganhos de estatísticas não seriam reduzidos até que toda a luta terminasse, o que significa até que o último inimigo estivesse morto, mesmo quando eles tivessem sido mortos, ele ainda teria o bônus. Ele voltaria e mataria todos eles como um anjo vingador, mas por enquanto. Ele tinha que refinar sua raça, não havia nada de errado com mais poder. Refinamento racial começando a ser concluído em 1 hora. Isso foi mais longo do que a última vez que aconteceu, mas não foi tempo suficiente para os idiotas que estavam sentados com o polegar na bunda sem fazer nada. Ele voltaria logo, mas com esse pequeno descanso seria bom dar uma olhada em sua avó e Teila. Eles deveriam estar em seu destino agora. Fim do capítulo. Capítulo 98, Tango in Red Salvation e quando Cole abriu os olhos novamente, estava em um depósito, ou talvez não fosse tão estranho quanto eu era bastante peculiar. O quarto era circular e tinha uma cama de dossel com lençóis de seda azul e preta. Mas a coisa mais predominante dentro da sala, além da enorme janela de vidro que mostrava o oceano e um recife de coral que resplandecia com muitas cores diferentes. Ele se levantou da cama e rapidamente descobriu que o quarto em que estava era circular por natureza. Ele conseguia distinguir as costuras da parede e como estava familiarizado com arquitetura como essa, as chances eram de que esta fosse uma casa inteligente. Ou instalação ou edifício, seja lá como essa estrutura se traduz. Ele se levantou com um suspiro, um pouco exausto enquanto fazia uma pergunta a Morgan. Onde estamos, Morgan? Ele perguntou enquanto olhava ao redor, não muito feliz com o estado das coisas que estava vendo. Este lugar era muito estranho, se ele tivesse que ser honesto. Não havia absolutamente nenhum calor no prédio. Esta é uma instalação secreta sob o mestre da cidade de Tóquio. Estou conectado aos sistemas das instalações. No momento, a matriarca e Lady Teila estão descansando, enquanto a equipe de segurança da Sierra Corp está ocupada interrogando os prisioneiros que fizemos e examinando a instalação para ter certeza de que está completamente segura. Então, o que eu faço agora? Existe alguma comida aqui? Cole perguntou, sentindo muita fome depois da quantidade de energia que gastou durante a briga no restaurante. Existe um sistema autônomo instalado, mestre, em breve enviarei um café da manhã para você, no horário principal. Você gostaria de algum entretenimento? Morgan perguntou enquanto Cole balançava a cabeça. Arquivo detalhado, porém compilado, de todos os meus ativos disponíveis e talvez algumas oportunidades de investimento. Não seria sensato ter muito dinheiro e não gastá-lo com sabedoria. Claro, mestre. Dê-me um momento, compilando arquivos de dados agora. Cole sentou-se na cama e soltou um suspiro cansado enquanto ele descansou. Não demorou muito para que os arquivos que ele pediu foram entregues a ele, e logo ele fez uma refeição saudável enquanto examinava o que estava disponível para ele. Cole ficou entediado no meio do caminho e largou os arquivos enquanto ele começou a prestar atenção na internet, navegando e assistindo vídeos. Este foi um evento relaxante que ele realmente não tinha a chance de fazer há um bom tempo, então ele assistiu algumas das notícias no Titan Rising Online, e os rumores circulando sobre de habilidades sendo trazidas do jogo para o mundo real. Quase 99% das pessoas que comentaram sobre tais notícias ou clipes disseram não acreditar e compararam qualquer pessoa que falasse sobre isso como pessimistas e teóricos da conspiração. Até mesmo em alguns dos vídeos ele foi usado como referência para mostrar que agora existiam superpoderes, mas, novamente,
O vício das pessoas derrubando-os com fatos sólidos e insultos era maior do que aqueles que acreditavam. Era quase como se houvesse alguém em algum lugar tentando ao máximo abafar o boato sobre superpoderes agora existentes. Mas não eram superpoderes, por assim dizer, todos eles eram apenas habilidades que foram feitas com sucesso na transição para a vida real. Mesmo assim, ele seguiu os perfis daqueles que agora eram chamados de melhores classificados e descobriu que estava agora em quarto lugar entre todos os 5 milhões de aspirantes. Ele rosnou, de alguma forma vendo que ele não estava nem entre os 5 primeiros o irritou. Cole se deitou e fez login, acordando no berço quando sua atualização racial já havia sido concluída. Ele olhou em volta e se espreguiçou um pouco, sentindo mais controle sobre seu corpo como sentiu pela primeira vez, sua cauda quase completamente esquecida se movendo um pouco. Ele estremeceu, a sensação era extremamente estranha. Então ele olhou para os alertas do sistema à sua frente. Refinamento racial completo. Rain adolescente agora é Rain juvenil. Mais 4,0 em energia, mais 4,0 em todas as estatísticas. Mais 3,5 para todas as estatísticas por nível, mais 3,5 para energia por nível. Cole sorriu, isso era uma loucura, e a tendência de crescimento para esta corrida era absolutamente maluca. A cada 10 níveis, seria um refinamento. E a partir desse refinamento a raça ficaria mais forte, exponencialmente, e ele não tinha ideia de quais seriam os limites dessa raça. As estatísticas que ele estava obtendo agora eram muito semelhantes às que ele obteria em uma corrida classificada como prata ou ouro, e a corrida sangrenta começou com apenas 7 pontos de estatísticas por nível para todas as estatísticas. E agora ele estaria conseguindo 35 por nível logo após 2 refinamentos e a raça ainda era juvenil. Cole saiu do berço e saiu das tendas onde estava colocado. A primeira coisa que notou foi Farida esperando por ele na frente com um pequeno sorriso no rosto. Mas não era só ela, quase todos os outros aspirantes do acampamento também estavam esperando por ele. Alguns deles ficaram entediados e estavam sentados e deitados, mas no momento em que ele apareceu, todos estavam em posição de sentido. Você tem muita coragem, seu destruidor de mundos, de todos os esquemas ou ações mais idiotas a serem tomadas, você praticamente marchou até aquela cidade e roubou uma recompensa bem debaixo de nossos narizes. Você é louco. Farida disse a ele enquanto se aproximava e batia nas costas dele, chocando-o com sua simpatia enquanto ele se virava para todos os outros. O que você quer? Ele perguntou enquanto se inclinava um pouco, examinando as áreas em busca de rotas de fuga, caso isso fosse algum tipo de assalto. Farida balançou a cabeça para ele e sorriu. Você realmente tem que se soltar e relaxar um pouco, Cole. Todos aqui só queriam dar uma olhada no aspirante mais famoso do evento. Caramba, agora você está de volta para ser o primeiro colocado entre todos nós. Ao ouvir as palavras dela, Cole franziu as sobrancelhas e rapidamente verificou a lista de classificação, e ela estava certa, porque bem no topo, em letras em negrito, estava a coroa dourada do primeiro classificado e a borda de seu nome. Muitos dos aspirantes tentaram replicar sua façanha de entrar na cidade e atirar em tudo e em todos com uma arma em chamas como a segunda vinda de Django. Todos eles foram enviados de volta ao berço enquanto os bandidos apertavam seus defesas. Ninguém tem as habilidades necessárias para entrar ou quebrar o bloqueio. Estávamos esperando que você assumisse a liderança novamente. É claro que estamos todos dispostos a fazer o nosso melhor, então diga o que você precisa e nós faremos isso. Farida disse a ele enquanto sintonizava os outros aspirantes que balançavam a cabeça em concordância. Cole olhou para todos eles, depois desviou o olhar além da colina para a cidade ao longe, vendo que realmente havia mais bandidos em todo o perímetro da cidade. Ele balançou a cabeça, isso não o impediria, e mesmo que pudesse, ele seria capaz de abrir um buraco ou caminho através daquele frágil bloqueio deles. Ele acenou com a cabeça para si mesmo e virou-se para Farida e os outros aspirantes. Vocês podem me ajudar ficando fora do meu caminho. Vocês podem fazer o que quiserem, mas repito, fiquem fora do meu caminho, ou eu vou acabar com vocês também.
Ele se afastou de todos eles, parecendo tão perigoso quanto se sentia. E com base nos olhares irritados e sussurros que o seguiam, sua arrogância irritou algumas pessoas. Mas ele não prestou atenção a isso quando Morgan apareceu ao seu lado, pronto para fazer o próximo ataque com seu mestre enquanto Cole verificava sua folha de estatísticas. Aspirante, Cole menor que o Word Breaker, Knight, classe, reaver. Nível, 30 avos, 38.511, 50.000, raça, Rainha Adolescent. Títulos, Serve de Connoisseur, Anti-Hero, Warrior, Progenitor, Genocídio, Rumble Comando, Assassino em Massa. Dinheiro, Tibons, 248, Tissons, 286, Tigons, 1.834.000. Energia, 600.161 avos, energia negativa, 60 avos, alinhamento, caótico neutro, vidas, 09. Buffs, mais 15% de dano, mais 200% de habilidades alimentares, mais 50% de dano a todos os alinhamentos, mais 70% de dano, habilidade com armas de fogo, 100% de dano a espécies ameaçadas de extinção e inimigos individuais, mais 10% para todas as estatísticas ao enfrentar mais de 5 inimigos, duplica a cada mais 0 inimigos, permanente mais 5 pontos a cada 50 inimigos mortos em um único conflito. Arma primária, rifle Rain Ranger, secundária arma, revólver amaldiçoado de safira negra, revólver amaldiçoado de obsidiana azul, espada amaldiçoada de malacai negra. Armadura primária, conjunto de caçador de recompensas do demônio noturno, armadura secundária, N.A. Grupo, N.A. Equipe, N.A. Guilda, N.A. Aliança, N.A. Facção, caçador de recompensas, segundo andar. Carisma, sedução, ferro II, 1760 avos, controle menor da mente, ativo, assassinato, ativo, vertigem, ativo. Percepção, domínio, ferro II, 154 avos, aeronauta, passivo, olhos buscadores do pecado, passivo, sombra dança, ativo. Inteligência, tecnopatia, ferro II, 115 avos, mente blindada, passivo, comedor de pecados, ativo, tecnoman, passivo. Destreza, ferro IV, 180 avos, espectral rover, ativo, sim reaper, ativo. Atunimente, espaço, ferro II, 160 avos, gravidade, maestria, adaptável, passivo, constituição demoníaca, passiva, explosão do caos, ativo. Alma, bronze VII, 50 avos, comedor de almas, banco de almas, 32, manipulação de energia, maestria. Conhecimento, mestre em artes marciais, atirador especialista, agricultura arcana, vinificação arcana, arcano preparação de cerveja, invocação negra, engenharia da natureza arcana, criação de monstros. Pontos de atributos, 89. Ativos, navio de luxo classificado como ferro da classe cruzador, montaria rei lobo gigante mecanoide, território classificado com bronze VI e Rohan Valley, um olho de Mormon, coração imortal do rei Salomão, semente da Dríade Negra, pseudonúcleo de masmorra classificado como ouro, 17 prismas de prata, 2 prismas de ouro, 1 prisma de ouro do Vingador, 1 prisma de diamante. Fim do capítulo. Capítulo 99, Tango na Salvação Vermelha e Cole se sentiu um pouco dominado, ele tinha mais habilidades do que a maioria esperaria e, loucamente, todas as suas estatísticas estavam no mesmo nível. Nunca deveria ter sido possível, falando francamente, ele teve sorte, as estatísticas obtidas com os prismas eram aleatórias e as obtidas com a sua corrida também foram atendidas com as vantagens dessa corrida. Mas aqui estava ele com uma corrida que lhe deu um bônus fixo e um aumento igual em todas as suas estatísticas. Isso meio que fez dele um pau para toda obra em suas estatísticas, mas ele definitivamente era um mestre em todas elas, especialmente com as habilidades que tinha a seu favor.
Ao contrário de quando era apenas Titan Rising Online como um jogo e não este evento que mudou sua visão de mundo e mudou sua vida, Cole nunca teria sido capaz de ficar tão forte assim. Cole subiu em cima de Morgan enquanto o lobo gigante mecanoide se dirigia ao topo da colina que dava para a entrada da Salvação Vermelha. Havia toneladas de bandidos todos organizados e prontos. As roupas pretas de Cole eram distintas, depois da violência que ele causou, muitos deles já sabiam o que procurar, e no momento em que ele apareceu, desta vez com uma montaria mecanoide de aparência tão rara e poderosa, todos estavam em posição de sentido. Muitos outros aspirantes se reuniram atrás dele enquanto Cole levantava a mão e acenava para eles, como se estivesse cumprimentando alguns velhos amigos. Os bandidos estavam confusos, obviamente não tinham ideia de qual era seu objetivo, e a cauda de Cole balançava para a esquerda e para a direita em agitação silenciosa enquanto sua mente passava por alguns cenários sobre o que fazer a seguir. A resposta que obteve foi um dos bandidos levantando a arma e atirando na mão de Cole, deixando uma bagunça de carne. Isso apenas provocou um grunhido de dor nele quando ele olhou para sua mão. Ele levantou a mão arruinada e deixou todos os presentes observarem enquanto sua mão se regenerava, e até mesmo suas luvas eram regeneradas. E foi uma visão bastante chocante, pois ninguém tinha visto uma cura tão rápida e, com toda a honestidade, a sua cura não foi tão rápida. Deveria ter levado pelo menos mais uma hora para regenerar completamente o que havia perdido. Ele notou que com sua regeneração, feridas superficiais e rupturas de órgãos eram mais fáceis de curar. Mas as lesões ósseas demoraram muito mais e ele teve a mão inteira arrancada. Mas com sua nova habilidade de manipulação de energia, tornou-se possível para ele injetar energia em suas habilidades passivas, acelerando seus efeitos. Foi por isso que sua mão foi capaz de curar isso rapidamente, mas em troca ele perdeu pelo menos metade de sua reserva de mais de 1000 energias. Seu reservatório de energia negativa era algo que ele realmente não experimentou, mas ele já tinha visto o suficiente na fazenda de Titus Boris para saber que era incrivelmente potente e perigoso. E ele ainda não sabia como aumentar, então era um recurso valioso que ele só usaria quando se encontrasse em uma situação difícil. Mesmo assim, os bandidos dispararam um tiro de advertência. Ou talvez tenha sido um tiro zombeteiro. Agora era hora de Cole revidar com um dos seus. Ele balançou a cabeça e bateu na lateral da concha cromada de Morgan. O Direwolf disparou para frente, sua mini-arma, ou melhor, mini-armas, fora de seu corpo quando elas saíram de ambos os lados de seu corpo e começaram a cuspir fogo nas linhas de bandidos. Eles caíram em massa, e Cole manteve a calma enquanto carregava uma bala venenosa em seu rifle e depois saltava de Morgan, usando Fade, no processo enquanto desaparecia no ar, mirando antes de cair no chão e atirando no atirador que agora estava localizado no mesmo telhado da delegacia onde ele havia massacrado algumas pessoas há não mais de uma hora. Visão de águia, tiro em espiral. A cabeça do atirador se abriu, seu sangue e massa cerebral respingaram naqueles que estavam ao seu redor, e isso por sua vez lançou uma névoa roxa no ar que funcionou rapidamente. Quando os outros 3 bandidos no telhado começaram a sufocar, feridas e pústulas surgiram em sua pele. Eles morreram em menos de 1 minuto quando Cole usou Shadow Dance para aparecer bem no meio da cidade, saindo da sombra de uma carroça cheia de dinamite. Os bandidos ainda estavam reunidos principalmente na entrada da cidade. Cole desengatou o freio de mão da carroça e a deixou rolar para frente enquanto puxava sua própria dinamite e usava sua energia para acendê-la, antes de jogá-la de volta no vagão. Ele se virou e deu um enorme soco de ogro na lateral da cabeça, jogando-o no chão até que suas costas bateram em um poste de luz. Cole ouviu um estalo audível, mas se era de suas costas ou do poste, ele não tinha tanta certeza. Mas só para ter certeza, ele canalizou um pouco de energia em sua habilidade Constituição Demoníaca. Ele ouviu outro estalo retumbante enquanto sua coluna se realinhava. Morgan ainda estava ocupado atacando violentamente a entrada da cidade, mas Cole, através de seu vínculo, deu-lhe a ordem de recuar quando foi agarrado pelo pescoço por um ogro de aparência muito irada. Boom! Asterisco.
A explosão destruiu a entrada da cidade, junto com os mais de 50 bandidos que ainda estavam lá vivos e tentando derrubar o furioso lobo mexanoide. O ogro nem sequer se moveu, seu corpo havia bloqueado convenientemente o caminho, salvando Cole de ter os destroços e as ondas de choque da explosão o tocando. Ele explodiu todas as janelas da cidade e assustou alguns cavalos que ainda estavam por perto. Mas mesmo assim, com o ogro ainda olhando para ele com toda a raiva e ódio do mundo, Deviate recebeu um alerta do sistema que não foi relegado a segundo plano como os outros. Com a quantidade de mortes que ele causou, ele deveria ter subido de nível pelo menos uma vez. Talvez 2 vezes, mas esse aviso foi importante. O título genocídio está em vigor. Você matou mais de 50 indivíduos em um conflito. Mais 5 pontos para todas as estatísticas. Cole sorriu, enquanto olhava para o ogro, que por sua vez rosnou mais alto e apertou a garganta um pouco mais forte. Cole tossiu e então perguntou: "Isso é sobre o seu mestre? Ou talvez você fosse o mestre e ele o animal de estimação? Desculpe, se eu soubesse que vocês eram tão apegados um ao outro, eu teria rapidamente enviado você junto com ele." Cole disse com uma risada zombeteira enquanto colocava as 2 mãos no braço do ogro. "RRR, eu odeio você." E então o ogro adicionou pressão, mas Cole não seria morto por ser estrangulado, não havia nenhuma maneira no inferno que ele deixaria isso acontecer com ele mesmo enquanto utilizava Sin Eater e Sin Reaper, sugando saúde e energia ao mesmo tempo. O ogro ficou frenético, dobrou seus esforços, mas em 5 segundos era ele quem estava de joelhos com a mão de Cole agora enrolada em sua garganta. "Bem, Booby, eu não posso dizer que eu te odeio também, não que eu goste de você, mas você simplesmente não é uma ameaça suficiente para eu odiar, sem ressentimentos, são apenas negócios." Sin Reaper e Sin Eater utilizados. Devorador de almas ativado. Mais 80 energia, mais 28 para percepção, mais 45 para sintonização, mais 3 para destreza. Mais 10 para energia negativa, mais 1 alma. Você matou Otojonji, o ogro, mais 12 KXP, mais 1 prisma de ferro. O ogro virou pó que foi soprado pelo vento enquanto Cole caminhava livremente pelas ruas da cidade. Bandidos começaram a sair de seus esconderijos para revidar. Mas foi nesse momento que os aspirantes atacaram a cidade como uma matilha de lobos. Cole pulou quando Morgan correu por baixo dele e montou no Direwolf antes de seguir direto para a igreja no extremo nordeste da cidade. Os aspirantes cuidaram dos outros retardatários enquanto Cole e Morgan coletavam objetos pessoais aleatórios de bandidos mortos, completando efetivamente outra recompensa. Com isso dito, ele ficou com apenas mais 2 recompensas para completar e ele terminaria com este andar para sempre. Então, em retrospecto, isso significa que ele tinha que ter certeza de que terminaria com sucesso. Ele teve a sensação de que provavelmente encontraria o prefeito e seu alvo final no mesmo local, pelo menos era o que sua intuição lhe dizia. E se não estiver bem, ele faria aquele cara da Lotus de sangue vir até ele e acabaria com essa dança do segundo andar de uma vez por todas. Fim do capítulo. Capítulo 100, Tango em Salvação Vermelha IV. Morgan dobrou a esquina quando a igreja apareceu, mas não era apenas a igreja que estava bem na frente dele, mas também cerca de 20 a 30 bandidos que pareciam ter formado um perímetro ao redor dela. Eles abriram fogo, mas os canhões de Morgan foram mais rápidos quando o lobo mexanoide destruiu sua formação, matando 7 em tempo recorde e deixando alguns deles feridos. Cole usou Dança das Sombras, saltando para fora do caminho de um raio que assustou Morgan e pareceu desativar o mexanoide Direwolf. Cole apareceu atrás de um dos bandidos, especificamente o responsável pelo raio. A mulher ainda segurava um cajado branco que tinha runas brilhantes em cima. Ele deu ao cajado um olhar superficial e puxou o gatilho de Blue Obsidian, abrindo a parte de trás de sua cabeça enquanto chamava a atenção para si mesmo. Tiro obsidiana.
O bandido que levou o tiro no peito fez com que pontas de obsidiana explodissem dele, apunhalando a próxima pessoa e repetindo o mesmo movimento enquanto o rastro de destruição continuava. Cole tropeçou para a esquerda, cambaleando com um chute na coluna, mas ele tinha estatísticas melhores do que a pessoa, e como todas as suas estatísticas já estavam na classificação de ferro, ele estava muito mais forte agora e poderia igualar ou superar o nível superior de força neste mundo. Uma coisa era obter uma estatística para a classificação de ferro, mas quando todas as suas estatísticas principais eram de classificação de ferro, isso lhe dava um grau de poder que, francamente, não poderia ser igualado por qualquer outra pessoa na classificação de ferro. Pessoas infernais na classificação prata que tinham apenas uma ou duas estatísticas na classificação prata teriam dificuldade em se defender contra Cole, já que ele tinha uma base mais arredondada e seu arsenal de habilidades o tornava extremamente eficiente e perigoso, mesmo contra inimigos de nível mais alto e classificados. Ele se virou, certificando-se de que a coronha de seu revólver atingisse o queixo da pessoa que acabara de chutá-lo. Embora uma arma não fosse uma arma branca, o golpe ainda era poderoso o suficiente para arrancar a carne do rosto do homem, quebrando sua mandíbula e deixando seus dentes e língua ensanguentados expostos para todos verem. Ele gritou de dor e choque, mas uma bala na garganta pôs fim a isso. Dança das sombras, explosão do caos. Esses eram bandidos, ladrões. Isso significava que eles não tinham absolutamente nenhum tipo de ideia ou ideia sobre táticas. Na melhor das hipóteses, eles sabem como se espalhar e ter uma posição mais elevada para ter vantagem durante uma luta, porém eles simplesmente não sabiam o quão ruim era manter-se tão agrupados quando havia um inimigo que poderia ficar atrás e entre eles. A explosão que se seguiu foi extremamente poderosa, arrancou as portas da igreja de suas dobradiças quando Cole apareceu na torre do sino e usou Fade, apagando completamente sua presença da dupla que estava ocupada se virando tentando localizá-lo para que pudessem colocar uma bala em seu corpo. Cole encolheu os ombros enquanto empurrava o enorme sino de bronze, deixando-o balançar com um enorme gongo da esquerda para a direita enquanto se chocava contra os dois bandidos e os jogava para fora da torre do sino de 6 metros de altura. Ele ouviu seus gritos enquanto caíam, mas a queda não seria suficiente para matá-los, afinal, eram apenas 6 metros de queda, a menos que caíssem de cabeça. Mas eles ficariam com ossos machucados e quebrados. Os bandidos se espalharam, alguns deles eram leais o suficiente para correrem para a igreja, isso reafirmou o palpite de Cole de que seu alvo estava nesta igreja, bem, ambos os seus alvos, de qualquer maneira. Mas agora a torre do sino estava desocupada e mesmo com o sino ainda balançando para a esquerda e para a direita e liberando uma cacofonia de sons, ele ainda estava bem escondido e agora ele tinha uma posição privilegiada. Bang! Asterisco. Um bandido caiu com um buraco no meio de suas costas, trazendo outros 3 bandidos com ele, pois seu corpo havia caído diretamente em seu caminho. A névoa roxa começou a se espalhar por seu corpo quando o trio de bandidos que se envolveu com ele começou a engasgar e tossir, sua palidez mudando quando feridas explodiram em sua pele. Cole já havia passado para os próximos alvos até então. Vários tiros foram disparados e cada vez que um tiro era disparado, derrubava uma pessoa. Não importava se eles estavam fugindo ou reagindo, já que a essa altura o grande número de aspirantes e o fato de que alguns deles tinham vidas de sobra haviam dominado completamente a cidade e os bandidos que lutavam dentro dela. Cole sentiu seu sentido formigar quando seus olhos buscadores de pecado lhe mostraram a imagem de uma flor sangrenta cortando seu pescoço e encerrando sua violência épica. Cole pulou da torre do sino, virando-se e mirando. Visão de águia, rap duplo, tiro espiral, e ele usou todas essas habilidades junto com as balas de explosão de fogo. As balas atingiram os lotos que estavam atrás dele, destruindo-os quando ele capotou e caiu bem nas costas de um bandido gravemente ferido, um dos que ele havia jogado da torre do sino. Cole olhou para cima no momento em que apertou o gatilho de seu rifle novamente, abrindo um buraco na cabeça do bandido quando seu corpo caiu no chão, o sangue se espalhando sob seus pés.
Ele olhou para a pessoa que acabara de atacá-lo e teve que erguer as sobrancelhas em estado de choque ao reconhecer o indivíduo. Até a voz que saiu da boca do homem foi algo que ele reconheceu quando um homem asiático caiu e carregou com um baque surdo, criando uma pequena cratera ao fazê-lo. Sua aparição foi tão significativa que todos os bandidos pararam de lutar e começaram a torcer. As portas em ruínas da igreja foram abertas e uma mulher e alguns outros bandidos saíram arrastando o prefeito junto com eles. O rápido brilho verde sobre sua cabeça antes de desaparecer foi prova suficiente para Cole de que esta era sua recompensa, e o verde que brilhou sobre a cabeça do homem à sua frente, deixou-o saber que esta não era apenas sua recompensa, este era o alvo da sua missão. É bom ver você de novo, garoto. Tenho que te agradecer por libertar meu espírito daquela maldita casa de vinhos, ou algo assim que não consigo lembrar como se chama. Mas, novamente, eu te agradeci, eu deixei você viver, não é? Agora aqui está você mais uma vez depois de arruinar todas as minhas operações, eu não gosto disso, eu não gosto nada disso. Cole piscou os olhos e começou a rir alto, sentindo-se um idiota, mas ao mesmo tempo absolutamente divertido. Ele tinha seu alvo à sua frente mais cedo e, por falar nisso, estava enfraquecido. Ele só precisava se levantar e ser nocauteado. Cole balançou a cabeça enquanto dizia: Então, suponho que você seja Izanagi Tsurugi, o Lotus Sanguinário que é o líder da gangue do Lotus Sangrento. Isso é apenas um senso de nomenclatura preguiçoso, cara, não há diferença entre seu apelido e o nome de sua gangue. O homem franziu a sobrancelha enquanto dava um passo ameaçador em direção a Cole e perguntava: Como você sabe esse nome? Cole sabia com certeza que ele não estava falando sobre o apelido estúpido e o nome da gangue. Bem, além do fato de você ter um golpe sancionado pelo sistema em sua cabeça, irmão, nós compartilhamos um ancestral comum, bem, não exatamente. Mas vocês são do mesmo lugar, e eu sou japonês por parte da minha avó paterna. Incrível, certo? E no que diz respeito aos Isekai e MCS? Até os vilões, vocês simplesmente, são péssimos. Izanagi teve seus olhos arregalados em proporções épicas quando ele finalmente percebeu o olhar dos aspirantes que também estavam reunidos atrás de Cole. Com os bandidos parando seus ataques por causa de seu líder fazendo sua entrada, os aspirantes não podiam fazer mais nada senão ficar parados e observar. Você é da Terra? Todos vocês? Minha Terra? Não alguma abominação distorcida neste casamento amaldiçoado de universos diferentes que eu chamo de minha realidade. Cole encolheu os ombros. Quero dizer, poderia ser uma terra diferente, mas aquele cara, Bob, diz que é a mesma terra e o sistema disse a mesma coisa para eu também. Izanagi estreitou os olhos com a menção de Bob enquanto perguntava novamente. E o que o sistema 3 vezes amaldiçoado lhe disse? Cole encolheu os ombros novamente, um pequeno sorriso no rosto, mas ainda não visto por causa de sua máscara cobrindo seu rosto. Que você estava perdido e que era perigoso, e que seja lá o que diabos você está fazendo agora, está causando o caos e você precisa ser parado. Izanagi zombou disso enquanto seus ombros tremiam de alegria. Bem, estou causando o caos, isso é verdade, mas é para o bem de todos. Veja, recentemente coloquei minhas mãos em um feitiço que desvendaria o sistema e me daria acesso às suas diretrizes principais, você sabe o que isso significa. Diante do vazio de Cole, Izanagi zombou e balançou a cabeça. Isso significa que posso reescrever a realidade como eu quiser e quiser. Eu poderia controlar as recompensas que uma pessoa recebe de uma missão, se uma pessoa conseguiria uma missão. Eu me tornaria mais do que aqueles moderadores e administradores sempre esquivos, eu me tornarei o sistema em si, junte-se a mim, garoto. Você tem coragem verdadeira e seu poder é diferente de tudo que eu já vi ou experimentei. Você se sairia bem ao meu lado, junte-se a mim. Cole ergueu uma sobrancelha e disse: Desculpe, mas eu tenho uma base atmosférica literal para matar você. Você sabe quantas garotas eu consigo com isso, posso transar a cada hora.
Seu sotaque para a divindade do sistema simplesmente não conta muito quando eu tenho que empilhar isso contra uma vida inteira de estilos de vida debochados. Cole disse a ele enquanto colocava a arma no coldre e deixava o rifle pendurado atrás dele. Então ele colocou a mão na espada, olhando para Izanagi, que ainda era bem mais alto que ele, embora agora tivesse cerca de 1,70 m, ganhando mais 12 centímetros após seu refinamento racial. É mesmo? Bem, então acho que você pode simplesmente morrer agora. Fim do capítulo. De todos os animais selvagens, o homem jovem é o mais difícil de domar, Platão.